Por meio da sua obra ali na cruz, no Calvário, nós podemos recomeçar. Amém, irmãos? Deus tem uma nova vida para quem nele crê, para quem nele confia, para quem deposita a sua fé, deposita a sua esperança no Salvador, a sua esperança no Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Isaías 53. Isaías 53, a partir do verso 1, nós leremos a Escritura Sagrada, onde encontramos a palavra do Senhor que nos diz o seguinte. Isaías, livro do profeta, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto nos preparamos para celebrar a ceia do Senhor, meditemos e olhemos para esse texto e para tudo aquilo que ele traz à nossa mente, ao nosso coração, relacionado a Jesus, o Messias, o servo sofredor. Verso 1 diz, Isaías 53, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, pois foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E comum de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, que a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém? Você pode fechar seus olhos mais uma vez para orarmos ao Senhor? Pai bendito, Deus de amor, muito obrigado por este dia tão precioso, em que celebramos, ó Deus, a obra de Jesus para a nossa salvação. Sua obra na cruz, no Calvário, ó Deus, em que Ele entregou a sua vida por nós. E também ao terceiro dia, Senhor, rompendo, ó Deus bendito, com a morte, rompendo a pedra que fechava aquele túmulo, o Senhor Jesus triunfou sobre a morte e, ó Deus, por isso nós adoramos o Cristo vivo, o Cristo que está conosco em todo o tempo, em todas as circunstâncias da nossa vida. E agora, ó Cristo, nós te pedimos, ministra ao meu coração, o coração dos meus irmãos aqui, aquilo que nós precisamos receber de Ti. Tu sabes exatamente como aqui chegamos e o que precisamos, ó Deus, do Senhor para os nossos corações. Nós te pedimos, continua, Senhor, falando aquilo que nós precisamos receber de Ti, pois oramos assim
em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Quem creu na nossa mensagem? Quem creu na nossa pregação? O texto começa com essa pergunta, com essa interrogação. Quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa mensagem, como algumas versões traduzem? Eu gostaria de pensar com os irmãos sobre a mensagem que emana do Calvário, a mensagem que emana da cruz. É bem verdade que nós estamos aqui em Isaías, e Isaías se encontra alguns séculos antes do nascimento, da morte e da ressurreição de Jesus, mas o Senhor permitiu que ele pudesse profetizar aquilo que aconteceria com o servo sofredor, aquilo que aconteceria com o Messias. Isaías é o profeta evangelista, de acordo com alguns autores, e especialmente se você observar a partir do capítulo 40 até o capítulo 66, nós temos um retrato muito claro do Messias, da obra do Senhor por nós. E o capítulo 53 está nesse período aí, do 40 até o 63 e 66, e relata, portanto, como se o profeta estivesse ali no Calvário, olhando para o Cristo crucificado. E nós podemos aprender com esse texto algumas verdades sobre a mensagem que vem da cruz, ou a mensagem da cruz. Primeiramente, a mensagem da cruz fala de perdão. Se você fechou a sua Bíblia, eu peço que você abra novamente, ou então localize aí, se você está com a Bíblia aberta ainda, o verso 6. O verso 6 nos diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então nós temos aqui um servo puro e inocente que toma voluntariamente sobre si o sofrimento que deveria ter caído sobre nós. E por isso no verso 4 nós encontramos que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Então as pessoas, quando olhavam para Jesus ali na cruz, certamente pensavam que ele estava sofrendo a punição de Deus, estava sendo castigado por Deus, estava sendo ferido por Deus, porque não tinham noção daquilo que ele de fato estava fazendo ali. O povo pensou que o servo havia sido afligido, ferido e morto, porque era um grande pecador, enquanto eles se consideravam justos. Ele foi punido, entretanto, porque nós somos pecadores, e nós escapamos da morte, porque ele foi ferido e oprimido no nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Lá no Calvário, ao pé da cruz, nós olharemos para o Senhor e encontraremos o perdão para os nossos pecados, encontraremos o perdão para as nossas iniquidades. Ele foi até o Calvário justamente para conceder-nos o perdão da nossa dívida, o perdão da nossa conta perante Deus. Ele concedeu-nos esta bênção através da sua obra. O verso 10 nos diz que quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, a vida de Jesus foi oferecida como uma oferta pelo pecado, assim como o cordeiro no Antigo Testamento era oferecido em favor do povo, para expiação do pecado do povo, para que o povo conseguisse o perdão dos seus pecados. Jesus Cristo deu a sua vida no nosso lugar, como Cordeiro de Deus, oferecido pelo próprio Deus para nos salvar. O sacrifício de Jesus tem algumas características bem interessantes. Ao longo da Escritura nós vamos aprender. O sacrifício de Jesus foi substitutivo. 1 de Pedro, o apóstolo nos diz no verso 18, no capítulo 3,
pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Então, Cristo padeceu no nosso lugar. Então, o sacrifício de Jesus foi substitutivo, ou seja, aquela cruz não era dele, era minha. Ele tomou o meu lugar, ele tomou o seu lugar. Nós é que deveríamos estar ali, mas o Senhor Jesus tomou o nosso lugar. O sacrifício de Jesus foi também definitivo. Definitivo. O povo de Israel constantemente precisava oferecer a Deus ofertas em favor dos seus pecados. Anualmente, o sumo sacerdote, não o sacerdote apenas, mas o sumo sacerdote, o sacerdote principal, entrava no Santo dos Santos, no lugar mais santo, mais sagrado do tabernáculo ou posteriormente do templo, para oferecer um sacrifício em favor do povo, para conseguir o perdão de Deus em favor do povo. Mas agora, através de Jesus, não há mais necessidade disso. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, Hebreus 9, verso 24 a 28. Hebreus 9, 24 a 28. Diz assim a Escritura: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio, ou seja, com sangue de um cordeiro. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Então, o sacrifício de Jesus foi definitivo. Não há mais necessidade de oferecermos sacrifícios. O sacrifício do Antigo Testamento simplesmente foi um vislumbre do verdadeiro sacrifício do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus que viria ao mundo. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. E justamente na plenitude dos tempos, Jesus veio e como Cordeiro de Deus foi até a cruz e levou sobre si os nossos pecados, e o seu sacrifício por nós é não apenas substitutivo, mas definitivo. Definitivo. O sacrifício de Jesus também foi suficiente, efetivo. Foi suficiente e efetivo. Colossenses 2, versos 13 a 15, nos diz que cancelando, verso 14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, o que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, porque não conseguíamos cumprir todas elas, removeu inteiramente, cravando na cruz. Todo o escrito de dívida que havia contra nós, justamente por não conseguirmos cumprir plenamente a lei de Deus, o Senhor cravou esse escrito de dívida lá na cruz. E Ele disse: a dívida está paga. A dívida está paga. Nele, portanto, encontramos perdão. É nele que você encontrará perdão para os seus pecados, certeza de salvação, vida eterna. Crendo naquilo que Ele fez por você ali na cruz, você encontrará o perdão de Deus. Mas certamente, se Jesus nos perdoou, Ele nos deu também exemplo de como devemos perdoar uns aos outros, de como devemos tratar uns aos outros. Se você tem alguma dificuldade em perdoar, eu convido você nesta noite a simplesmente subir o Calvário. Lá você ouvirá Jesus dizer: perdoe, perdoe, perdoe. Talvez você esteja esperando que alguém se aproxime de você e lhe peça perdão.
E se isso acontecer, será certamente muito bom. Mas se isso não acontecer, enquanto isso não acontece, você vai continuar amargurado, ressentido no seu coração. Jesus não esperou que os seus ofensores reconhecessem o seu erro, reconhecessem o seu pecado, mas simplesmente orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não espere aquele que ofendeu você pedir perdão a você. Isso pode acontecer, mas isso também pode não acontecer. E enquanto não acontecer, não alimente amargura e ressentimento no seu coração. Isso vai minar a sua saúde física e emocional. Isso vai destruir o seu coração. Lá no Calvário, você ouvirá Jesus dizer: perdoe, libere o perdão, libere o perdão. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, Paulo nos dá uma recomendação muito importante. Efésios capítulo 4, verso 31, até o capítulo 5, verso 2, ele vai dizer o seguinte, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 31, livrem-se de toda amargura, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo, assim como fomos perdoados por Ele lá na cruz. Ele espera que nós façamos isso uns com os outros. E o verso 1 do capítulo 5 vai dizer: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Sejam imitadores de Deus. Imitadores de Deus. Devemos imitar esse Deus que nos amou. Portanto, deixe Deus arrancar essa amargura que está destruindo você por dentro, destruindo a sua saúde, consequentemente, sua família, seus relacionamentos. Deixe Deus tratar o seu coração. A mensagem da cruz é uma mensagem do perdão de Deus por nós. É uma mensagem do perdão que Ele espera encontrar em nós, uns para com os outros. Mas a mensagem da cruz é também uma mensagem que fala não apenas de perdão, fala também de cura. Volte comigo a Isaías 53. Isaías 53 nos diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. No final do verso 5 nos diz que pelas suas feridas nós fomos sarados. Há um trocadilho aqui. Pelas feridas de Jesus, pelas chagas de Jesus, como dizem algumas versões antigas, pelo sofrimento de Jesus, nós somos sarados dos nossos sofrimentos, dos nossos ferimentos. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e pelos seus ferimentos somos sarados. Normalmente, quando pensamos em cura, nós associamos logo a problemas físicos que afetam o nosso corpo. O nosso corpo certamente é uma máquina humana fantástica, que tem uma capacidade tremenda de regeneração, de recuperação, mas ainda assim é limitado. É limitado, né? É limitado. Nós, por isso, possivelmente, Moisés, escrevendo o Salmo 90, disse que a duração da nossa vida é de 70 anos. Alguns chegam aos 80, mas segundo ele seria canseira e enfado. Mas graças a Deus nós temos muitos irmãos que já passaram dos 90 anos. Alguns aqui em nossa igreja, algumas irmãs aqui em nossa igreja já passaram dos 100 anos e continuam firmes, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Mas o nosso corpo certamente é limitado. Além das enfermidades físicas que podem afligir o nosso corpo, nós temos também as doenças emocionais, as doenças do coração. As doenças do coração. E vivemos dias, meus irmãos, em que cada vez mais as doenças do coração
se espalham, se afloram. A ansiedade virou uma grande epidemia no nosso século, e a ansiedade não tratada leva à depressão e a uma série de outras situações e circunstâncias que vão afetando a nossa vida, afetando, portanto, os nossos relacionamentos, afetando o nosso coração. Vale a pena lembrar que Jesus é o remédio para os nossos problemas internos. Jesus é o remédio para as doenças do nosso coração. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 14, verso 15, melhor dizendo, ele vai dizer que ninguém deve se privar da graça de Deus e assim permitir que a raiz de amargura brotando perturbe o seu coração e por ela muitos se contaminem. Não se prive da graça de Deus. A graça de Jesus é a graça que cura, é a graça que restaura, é a graça que transforma a nossa vida, é a graça que limpa o nosso coração de toda amargura, de todo ressentimento, de toda mágoa, de tudo aquilo que nos impede de vivermos a vida como Deus quer que vivamos. Essa graça do Senhor limpa o nosso coração, traz cura ao nosso interior. Portanto, deixe Jesus fazer essa obra primeiramente no seu coração. Ele quer curar você da sua ansiedade, da sua animosidade, talvez da sua arrogância, talvez do seu desequilíbrio emocional. Ele tem poder para tratar o nosso caráter. Ele tem poder para curar, portanto, o nosso interior, e desta forma estará curando também relacionamentos, fazendo coisas extraordinárias. A mensagem da cruz é uma mensagem de cura. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, e há cura para nós na pessoa de Jesus de Nazaré. Creia nisso, confie nele, confie no Senhor. Suba até o Calvário, lá você encontrará perdão, mas encontrará cura também para a sua alma, para o seu coração. A mensagem da cruz também fala de paz, O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Verso 5. O castigo que nos traz a paz. Jesus sofreu, o castigo que ele sofreu obteve para mim, para você, para cada ser humano que nele confia, a paz interior que ele deixou para nós. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paz relacional, paz interior, paz que guarda os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paz que excede todo entendimento, que vai além de toda compreensão humana e que nos sustenta na hora da dor, na hora da provação, na hora da adversidade. Na hora da adversidade. Nos momentos mais difíceis, o Senhor nos dá a sua paz. O castigo, o sofrimento de Jesus produz paz ao nosso coração. Paz ao nosso coração. Paz interior e paz relacional também, porque o Senhor, por meio da sua obra na cruz, Ele tem poder para restaurar o nosso relacionamento com Deus e produzir a paz entre nós, fazendo assim com que nós possamos usufruir de paz com Deus. Paz porque não ofendemos mais a Deus, não ofendemos mais a santidade de Deus e buscamos um relacionamento de amor com Ele. Mas também Ele nos permite viver um relacionamento melhor com as pessoas que estão ao nosso redor, e nos torna, então, filhos de Deus, e a marca do Filho de Deus é a marca da pacificação. Os pacificadores são bem-aventurados, e porque são pacificadores, serão chamados filhos de Deus, disse Jesus. Essa é uma característica, uma marca do Filho de Deus. Ele é um promotor da paz.
Quem creu na nossa mensagem? Quem creu nessa mensagem de paz, de cura e de perdão? Quem creu nessa mensagem? Quem creu nessa pregação? A mensagem dos profetas era de que o Messias, o Salvador do mundo, aquele que haveria de providenciar o perdão para os nossos pecados, viria ao mundo. Viria ao mundo. A mensagem de Isaías está apontando para um tempo em que o Messias haveria de chegar. Hoje, esta igreja, meus irmãos, é uma voz profética para o mundo, anunciando que o Messias prometido já veio na pessoa de Jesus de Nazaré. E quando nós cremos nele, nós temos a bênção do perdão, a bênção da salvação, a bênção da cura, a bênção da paz. Ele é o único Senhor e Salvador. Ele é o único que tem condições de perdoar os nossos pecados. Ele é o único que tem condições de nos dar esperança de vida eterna. Nele você e sua família encontrarão cura, perdão, direção, paz em meio aos problemas, em meio às angústias, em meio às dificuldades. Quem creu na nossa mensagem, não na mensagem de um pastor, mas na mensagem de Deus para a humanidade, na mensagem de Deus para o ser humano. O que você fará com a mensagem de Deus que Deus tem procurado ministrar ao seu coração? Hoje, pela fé, suba ao Calvário. Nós podemos, pela fé, subir ao Calvário. Lá você certamente encontrará cura para o seu coração. Lá você encontrará paz verdadeira, que é a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Lá você encontrará perdão para os seus pecados, porque Ele foi o único capaz de promover o perdão e a reconciliação do ser humano com Deus. Você crê nessa mensagem? Você crê nessa mensagem de Deus para você? Você crê nessa mensagem ao ponto de entregar a sua vida a Ele, de confiar nele como seu único e suficiente Salvador? Qual será a sua atitude em relação a Jesus? Muitas pessoas subiram até o Calvário e viram o nosso Senhor ser crucificado, mas saíram de lá do mesmo jeito que chegaram. Saíram de lá do mesmo jeito que chegaram. Outros, certamente, olharam para aquele que estava sendo crucificado e reconheceram nele o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e confiaram nele como seu Salvador. A expectativa de Deus para você é que você suba até o Calvário, que você olhe para a cruz e creia na mensagem de Deus para o seu coração. Essa mensagem de perdão, de cura e de paz. Que Deus para tanto nos ajude e nos abençoe. Amém? Amém.